Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic O Senhor dos Anéis, o Lorde das Estradas. Capítulo 301, Emaranhamento. Você está procurando por ele? Perguntou Ectelion. Na verdade, não. Eu estava de passagem e queria visitar o Torungil para ver como ele andava. Mas como você viu, sempre nos desencontramos. É uma pena. No entanto, enquanto vivermos neste mundo, os caminhos sempre se cruzam eventualmente. Ectelion disse. Quanto ao seu paradeiro, sei alguns detalhes. Depois de chegar a Pelargir, ele cruzou o rio Anduin, saindo de Gondor por Ithilien. Talvez tenha ido para o sul, ou possivelmente para o leste. Talvez ele tenha descoberto algo e esteja realizando uma investigação profunda atrás das linhas inimigas. Isso é realmente... Ectelion suspirou sem saber o que dizer. Ele não guardava ressentimento pela partida repentina de Aragorn, apenas achava aquele jovem agradável verdadeiramente imprevisível. Fazia tudo o que lhe dava na telha, surpreendendo tanto inimigos quanto aliados com ações ousadas e inesperadas. É realmente lamentável não podermos mantê-lo aqui, disse Ectelion por fim. Lamentável? Ao ouvir as palavras de Ectelion enquanto observava Levi, que parecia ter vindo especificamente em busca daquele Torungil, Denethor sentiu-se profundamente desconfortável. Antes da chegada de Torungil, ele era o general mais capaz de Gondor, aclamado como o gondoriano mais majestoso em 1000 anos, bem-vindo onde quer que fosse. Isso o enchia de imenso orgulho. Quando Torungil chegou a Gondor, tudo mudou imediatamente. Embora relutante em admitir, Denethor não podia negar que aquele jovem, 1 ano mais novo que ele, era de fato um gênio militar. Sua chegada imediatamente relegou Denethor a um segundo plano, tornando-o confidente íntimo de Ectelion, conquistando o afeto do Senhor e a adoração do povo. O favor de seu pai e o apoio do povo lhe foram retirados. Essa disparidade repentina deixou sempre orgulhoso Denethor profundamente desconfortável, incapaz de aceitá-la por muito tempo. Ao longo dos anos, ele permaneceu subordinado a esse estranho repentino, ofuscado por seu brilho deslumbrante. Sob forte influência de diversas emoções, ele começou a investigar secretamente a identidade de Torungil. Essa investigação revelou resultados surpreendentes. Meu pai, ele não é uma pessoa comum. Aquele mago de vestes cinzentas claramente pretende que ele se torne o Senhor de Gondor. Os sentimentos de Denethor se tornaram complexos. Ele pressentiu que talvez a era do governo dos regentes de Gondor terminasse em suas mãos. Moralmente, isso certamente foi bom. No entanto, o fato de ter se culpado sozinho, somado a questões anteriores, deixou Denethor em uma situação bastante desconfortável. Nem todos conseguiam aceitar com serenidade subidas e quedas repentinas. Por diversos motivos em relação à partida de Aragorn, Denethor não sentiu nenhum arrependimento, chegando até mesmo a se alegrar secretamente. Bem, o que passou, passou. Cada um tem suas próprias aspirações, não se pode retê-las à força. Levi concluiu o assunto com uma frase, virando-se para dizer: é melhor darmos uma olhada neste comandante da torre alto e forte ao nosso lado. Ultimamente tenho ouvido falar muito sobre Denethor, comandante da torre semelhante ao Marechal de Rohan, comandando diretamente os exércitos da capital, cargo geralmente herdado pelo herdeiro do intendente. Ele realizou feitos consideráveis e é excelente. Certo? Nosso mais majestoso gondoriano. Levi ergueu a cabeça e deu um tapinha no ombro daquele jovem alto. Isso é realmente. Seja Denethor ou Aragorn, esses jovens com sangue Dúnedain eram cada um mais alto que o anterior, com uma média de mais de 1,80 m de altura. Com tal porte físico, qual orc não os temeria? Imagine uma figura musculosa, meio metro mais alta que você, avançando em uma armadura intimidadora, empunhando lâminas afiadas e escudos, gritando. Verdadeiramente aterrorizante. Diante da mudança repentina de assunto por parte de Levi, Denethor, com sua expressão complexa, primeiro congelou, depois se endireitou, aceitando o elogio prontamente. Levi observou esse líder competente e assentiu com a cabeça. Ilusão ou não, pareceu que esse sujeito se animou consideravelmente ao chegar. Ao que parece, depois de tantos anos separados, Denethor sentiu muita falta dele. Vamos lá, amiguinho. Sei que você deve ter sentido minha falta. Deixe o tio te dar um abraço. Levi abriu os 2 braços. Esse gesto repentino deixou Denethor e Ectelion completamente perplexos. Especialmente Denethor, agora com mais de 40 anos, embora ainda relativamente jovem, já ostentando as marcas do tempo em seu rosto. Ao ouvir Levi falar daquele jeito, ele quase se engasgou com a própria saliva. Denethor baixou ligeiramente a cabeça, dizendo apressadamente: saiba que não sou mais um garotinho, tio Levi. Testemunhei chamas furiosas e sangue jorrando, vi vales repletos de miasmas nocivos. Ataquei soldados, sentindo pessoalmente a ponta de espadas e lanças. Claro, eu conheço suas experiências. No entanto, na minha opinião, você será para sempre aquele jovem inexperiente. Você não se lembra? Quando você era pequeno, eu até te peguei no colo. Não, você não fez isso. Eu recusei naquela época. Ah, é mesmo? Não importa. Independentemente de quanto tempo passe, para mim você sempre será uma criança. Vamos, deixe o tio te abraçar. Levi avançou com firmeza. Não, espere, eu disse não. Denethor recuou passo a passo, lançando olhares suplicantes para a distância. Ectelion sentou-se à mesa, rindo sem jeito, sem se mexer. Pai, por que o senhor fica aí sentado simplesmente assistindo? O salão de recepção não estava muito tranquilo naquele dia. Momentos depois, Denethor surgiu com uma expressão de extremo desconforto. Aquele abraço foi quente demais, literalmente falando.
Sim, Levi se esqueceu de trocar de armadura novamente. Mais uma vítima da armadura de aço de fogo de dragão. Somente anões podiam abraçar Levi sem problemas, ignorando sua armadura. Embora partisse com uma expressão severa, os passos de Denethor pareciam visivelmente mais leves. Ao observar essa mudança, o idoso pai Ectelion sorriu, baixando a cabeça para tomar um gole de chá. Como diz o ditado, um homem que conhece seu filho é um pai, um governante que conhece seu ministro é um senhor. Ectelion possuía ambas as características. Era pai e filho, e senhor e súdito. Ele testemunhou todos os aspectos de Denethor ao longo desses anos. Mas algumas coisas não podem ser mudadas simplesmente porque sim. Ectelion não demonstrou favoritismo por Denethor apenas por ele ser seu filho. Sua confiança e proximidade com Aragorn demonstravam sua imparcialidade. Assim que Denethor saiu, Levi voltou-se para Ectelion, retomando a conversa de onde haviam parado. Os assuntos abordados variaram do sul ao norte, do leste ao oeste, uma verdadeira atualização. Pouco depois do retorno triunfal da frota de Pelargir, exatamente como o povo de Gondor afirmava, Aragorn desembarcou na fronteira de Arondor, entre Ithilien e o sul de Pelargir, abandonando seu pequeno barco. Sua jornada por Rohan e Gondor chegou ao fim. Os próximos alvos eram o sul e o leste. Ali ele embarcaria numa jornada solitária, explorando sozinho as questões do bem e do mal na humanidade. Também busca oportunidades para desvendar os planos e conspirações de Sauron, reunindo informações úteis. Ao iniciar sua jornada pelas terras selvagens de Arondor, memórias vieram à tona na mente de Aragorn. Ele ouvirá dizer que o tio Levi lutara ali uma vez, subjugando o comandante do exército do Vale do Rio Arad, forçando-o a recuar enquanto protegia a retirada de um esquadrão de patrulheiros de Gondor. Ao pensar nisso, Aragorn riu de repente. De certa forma, ele agora seguia os passos daquele homem. Aparentemente, onde quer que se fosse, as lendas daquela pessoa existiam. Capítulo 302. Tradição. Resmunga. Após meio mês de caminhada, um rio surgiu diante dele. Aragorn olhou para aquele rio, e seu nome lhe veio à mente, o Arnen. Talvez a soberania atual de Arondor ainda estivesse em disputa, mas este rio era, sem dúvida, a fronteira de Arad. Atravessá-lo significava entrar no território de Arad. Precisamente por esse motivo, o povo de Arad valorizava muito as regiões em ambos os lados desse rio. O cargo especialmente criado de comandante de Arnen recebeu o nome do próprio rio. No entanto, um comandante, ele já os havia matado antes. Aragorn baixou o capuz, misturando-se à caravana de mercadores que passava. Dias depois, uma comoção incomum irrompeu na tenda do comandante Arnen. Clang! Um bastão robusto, esculpido em madeira de malor, bloqueou o golpe de espada direcionado ao comandante Arnen. Ao ver o estilo peculiar daquele cajado, Aragorn claramente deu um pulo de susto. Virou-se surpreso e encontrou um ancião de vestes azuis que aparecerá em algum momento, com os olhos fascando enquanto o observava. Reconhece este cajado? Perguntou o ancião, erguendo simultaneamente a mão para conter o jovem comandante Arnen atrás dele, que suava profusamente e tentava alcançar sua espada. Claro que reconheço. Aragorn observava os dois à sua frente com cautela, segurando firmemente sua espada. Não fique tenso, jovem Dúnedain. O mago de vestes azuis guardou seu cajado e se apresentou. Sou Alatar, um mago. Mago, apenas um mago. Acho que não preciso explicar mais nada. Aragorn ainda segurava sua espada com firmeza. Conheci um dos seus parentes, um poderoso guerreiro Dúnedain que certa vez derrotou os Nazgûl, deixando uma profunda impressão em mim. E havia outra pessoa presente naquele momento. O nome dele era Levi. Ao ouvir esse nome, Aragorn se animou imediatamente. Você conhece o tio Levi? Tio? Com certeza, passamos por momentos de vida e morte juntos. Alatar pareceu um tanto melancólico. Quase fui espancado até a morte por ele, acrescentou mentalmente. Ao ouvir Alatar falar dessa maneira, Aragorn finalmente baixou a guarda por um instante, embainhando sua espada. Ele perguntou, qual é exatamente a situação aqui? Bem, isso exige que eu mencione seu tio Levi novamente. Alatar deu um passo para o lado, gesticulando para o jovem comandante Arnen ao seu lado. Fique tranquilo, este é um dos nossos. Seu pai jurou lealdade a Levi, e esse juramento foi transmitido até os dias de hoje. Saudações, disse o jovem comandante, acenando levemente com a cabeça. Aragorn também assentiu lentamente com a cabeça em sinal de reconhecimento. Como tem estado Levi ultimamente? Com o mal-entendido esclarecido, Alatar convidou Aragorn para se sentar, e eles iniciaram uma conversa informal. Ele disse, não o vejo há décadas. Gostaria de saber se ele está bem. Ele é, talvez melhor do que você imagina. Aragorn perguntou, você conhece o Senhor do Norte? Alatar franziu a testa e balançou a cabeça negativamente. Tenho estado ocupado com assuntos problemáticos por aqui nestes últimos anos, sem viajar para o Norte nem receber muitas notícias. Senhor do Norte. Nunca ouvi falar desse título. Talvez você possa me falar sobre ele? Assim começou uma longa conversa. Alatar escutou extasiado. Gostaria muito de ver com meus próprios olhos, se a oportunidade permitir, concluiu. Infelizmente há muito mais que exige minha atenção aqui. Em seguida pretendo ir para o Extremo Oriente. O rei de Khan faleceu, seu filho o sucedeu. Ainda preciso discernir qual é a sua posição. E você? Perguntou Alatar a Aragorn. Meu? Aragorn não esperava que aquele mago recém-conhecido lhe pedisse a opinião. Sim, você.
Sinceramente, eu senti falta disso. Ter um Dúnedain por perto traz de volta muitas lembranças e me permite reviver alguns daqueles sentimentos antigos. Extremo Oriente. Aragorn murmurou algo e de repente assentiu com a cabeça. Muito bem. Vagando sem rumo pelo sul, dificilmente seria uma boa escolha, especialmente depois de ter eliminado recentemente um capitão do porto. Umbar permanecia bastante tensa. Os dois chegaram a um consenso. Assim começou a nova jornada do mago de vestes azuis e do supostamente insignificante Dúnedain. No salão de recepção da cidade branca de Gondor, Ectelion tirou um caderno antigo do bolso e o entregou a Levi. Levi aceitou o diário gasto, sentindo-se subitamente desorientado à medida que inúmeras lembranças vinham à tona. Parecia que ele havia retornado a uma era passada, quando a primeira escola de Road Seed Keep acabava de ser fundada. E Tarben ainda estava vivo. Aquela tinha sido uma tarde agradável. Levi passeava pela escola com Tarben, corrigindo casualmente as tarefas de alguns alunos e acrescentando diversas anotações. Mais tarde, Tarben o procurou especificamente, perguntando sobre coisas que não conseguia decifrar naquelas anotações. Parece que tudo aconteceu ontem. Recuperando a compostura, Levi abriu o caderno antigo e começou a folheá-lo. Lá estavam suas próprias anotações. E em seguida, outra caligrafia familiar, a de Tarben. Onde você conseguiu isso? Calculando o tempo, mesmo que o dono original do caderno estivesse apenas aprendendo a escrever quando fez essas anotações, elas já deveriam estar bem antigas. Bem, respondeu Ectelion, há algum tempo, meu capitão da guarda resgatou um patrulheiro do forte da estrada durante uma expedição. O patrulheiro ficou grato, dizendo que meu capitão podia tirar qualquer coisa dele. Claro, confie na moralidade do meu capitão e a princípio, ele não pretendia levar nada. Mas por coincidência este caderno caiu do guarda florestal, e meu capitão acabou descobrindo sua origem. Então meu capitão escolheu este caderno que havia sido carregado junto ao corpo. Baixando a voz, Ectelion continuou. Ouvi dizer que esse jovem era extraordinariamente forte. Mesmo com vários ossos quebrados, mesmo sofrendo ferimentos quase fatais, ele não soltou um único gemido. Mas quando este caderno foi tomado, ele quase chorou. No entanto, meu capitão o trouxe para cá. Levi olhou fixamente para o caderno, genuinamente perplexo. Por que ele iria querer um caderno desses? Não é perfeitamente natural? Ectelion não viu nada de particularmente estranho nisso. Você provavelmente não imagina quantas pessoas estavam dispostas a pagar preços altos para colecionar este caderno. Afinal, em certo sentido, esta é uma obra genuína de um senhor, com várias décadas de história. Levi sorriu meio sem jeito, dizendo, deixe-me ficar com este caderno. Trocarei outra coisa com você. Para quem o perdeu, este caderno devia ser muito importante. Talvez um familiar mais velho tivesse confiado a ele. Perdê-lo certamente seria doloroso. Aceite. Considere isso como se eu estivesse recuperando um objeto perdido em nome de seus súditos. Isso não vai funcionar. Não podemos presumir que aqueles que praticam boas ações sejam obrigados a fazê-las. Levi balançou a cabeça, pensando por um momento antes de usar livros e canetas para reproduzir a história completa da fundação do Road Seed Keep. Ele após seu selo pessoal e escreveu uma frase de agradecimento. Em seguida, ele inseriu uma pequena flor vermelha e colocou uma elegante moeda de ouro com o selo do Road Seed Keep bastante substancial. Com essa prova, pode-se buscar auxílio de qualquer pessoa nos povos livres. Vocês têm essa tradição? Ectelion aceitou o livro, a moeda e a flor, sentindo-se bastante curioso. Não anteriormente. Levi recostou-se ligeiramente e disse, mas agora sim. Capítulo 303. Muitos anos. Em 2973, Levi aventurou-se a visitar Rohan e Gondor sucessivamente, reencontrando dois velhos amigos. Naquele mesmo ano, o comandante de Gondor, Thorongil, liderou forças em um ataque surpresa ao porto de Umbar, destruindo um grande número de navios e eliminando um capitão do porto, reduzindo consideravelmente as ameaças vindas dos mares do sul. Muitas pessoas ficaram sabendo disso, mas o que as intrigava era que depois de realizar feitos tão grandiosos, Thorongil partiu sem dizer uma palavra, nunca mais aparecendo à vista de ninguém. Até mesmo em Rohan era assim. O povo se lembrava de ter um general tão habilidoso que lutou ao lado do Marechal Théoden, defendendo as fronteiras com considerável bravura. Alguns tentaram rastrear o mago de vestes cinzentas, que era mentor e amigo do jovem general, mas posteriormente descobriram que o paradeiro do mago era ainda mais misterioso que o de Thorongil, acabando por abandonar a busca. Mesmo com o desaparecimento de Thorongil, as pessoas se lembravam de que ali havia existido um jovem tão excelente, que fizera contribuições significativas para a humanidade dos povos livres. Seus feitos seriam registrados e transmitidos através das gerações. O tempo passou depressa. Cada pessoa trilhou seu próprio caminho, sem saber o que a esperava no final. Num piscar de olhos, muitos anos se passaram. Ultimamente, Levi quase não se aventurava a sair. Na maior parte do tempo, permanecia em seus territórios, especialmente em Dali, onde as pessoas constantemente viam sua presença. Ao que tudo indicava, Dali havia se tornado sua residência preferida. Consequentemente, as moradias de Road Seed Keep e Riverfold, em Watercity, ficaram vazias, permanecendo desocupadas por longos períodos.
Contudo, tanto em Road City Keep quanto em Water City, seus súditos já haviam se acostumado com a ausência de seu senhor. Ao longo dos anos, por meio de educação especializada e reformas institucionais, cada território se adaptou, desenvolvendo sistemas operacionais maduros. Mesmo sem a presença de Levi, os territórios prosperaram e se desenvolveram, tornando-se cada vez mais ricos. A diferença era que, quando ele estava presente, os territórios ocasionalmente experimentavam saltos dramáticos de desenvolvimento, como o estabelecimento da Grande Muralha e a construção da Cidade da Água. Em sua ausência, o desenvolvimento prosseguia de forma mais constante. Independentemente disso, a capacidade de Levi de permanecer pacificamente em seus territórios por longos períodos beneficiava o povo. Qualquer que fosse o território, contanto que ele permanecesse dentro daquelas terras, isso era suficiente. Quanto a residir em Dali, isso pouco importava. Afinal, o tempo de viagem de Road City Keep ou Water City até Dali não era excessivo. Mesmo assuntos urgentes podiam ser comunicados prontamente sem demora. Bem, provavelmente sem demora. Chegou mais um inverno. Levi caminhava por estradas cobertas de neve, envolto em uma capa, respondendo ocasionalmente às saudações dos moradores. Flocos de neve caíam suavemente, derretendo antes que pudessem tocá-lo. Toque, toque, toque. Quando ele bateu novamente naquela porta familiar, os sons vindos de dentro ficaram mais lentos. Ranger, Bard abriu a porta, convidando Levi a entrar. Cough, cough. Ele tossiu 2 vezes sentado à mesa, empurrando uma xícara de chá fumegante na direção de Levi. O tempo ficou cada vez mais frio. Como você tem estado ultimamente? Perguntou Levi primeiro. Está tudo como sempre. Muito bem, respondeu Bard simplesmente, e depois ficou em silêncio. Levi observou seus cabelos completamente brancos e sua estrutura magra, permanecendo em silêncio por um longo tempo. Momentos depois, bateram na porta novamente. Dessa vez, Levi foi abrir. Ban e Bran. Ao cumprimentá-los, Levi trocou de armadura e pegou no colo o jovem Bran, um menino animado e ativo. Com 4 ou 5 anos, ele estava naquela fase brincalhona, transbordando curiosidade por tudo e sendo bastante travesso. Embora normalmente só demonstrasse isso perto dos pais. Diante de Bardo ou Levi, o garotinho se comportava obedientemente. Boa criança, coma um pouco de pastel. Bard sorriu e lhe entregou um biscoito pequeno e macio. Obrigado, vovô. Bran estendeu a mão aceitando-a, seus grandes olhos brilhando e cintilando, mordiscando-a delicadamente. Bard acariciou sua pequena cabeça com o rosto repleto de afeto e relutância. Levi recostou-se na cadeira perto da janela, ficando de frente para Bard do outro lado da mesa. Enquanto isso, Ban segurava Bran, que ainda mordiscava seu biscoito, sentado ao lado da mesa. Uma nova e grande ponte foi construída a leste de Bray. Agora será mais conveniente viajar para Dunlan. As fronteiras permanecem pacíficas, sem distúrbios. Este ano também foi tranquilo. Ao ouvir o breve relatório de Ban, Bard assentiu com a cabeça. Ele não conseguia mais lidar com assuntos excessivamente complexos, nem podia viajar pessoalmente para as frentes de construção ou fronteiras para inspeções. Essas tarefas naturalmente passaram a ser de inteira responsabilidade de Ban. Ele se saiu muito bem, não pior que Bard. Você vai cuidar bem desta terra para mim, não é? Bard sorriu para Ban. Pai, se você quer ver, procure por si mesmo. Nada é mais verdadeiro do que aquilo que seus próprios olhos percebem. Levi interrompeu os dois, claramente sem vontade de aprofundar o assunto. Bran olhou para a esquerda e para a direita, um tanto confuso. A prosperidade desta região é inseparável de vocês. Nos últimos anos, ao se estabelecer aqui com atenção e cuidado, Levi descobriu a verdadeira situação de Dali. A boa amizade com a montanha solitária, o comércio próspero ao longo do rio corrente, o desenvolvimento florescente do território, tudo isso certamente se deveu em grande parte à sua influência, mas o sucesso até hoje também exigiu muito da gestão e representação de Bard. Quando Road City Keep foi fundado, as pessoas iam até lá depois de ouvirem falar de uma figura lendária disposta a abrigar os desabrigados, dando-lhes uma nova vida. As diversas cidades de Dali eram diferentes entre si. Um número considerável de pessoas viajou longas distâncias de bom grado para se estabelecer aqui. Em parte porque tinham ouvido falar de Levi, mas outra parte, e uma parte significativamente maior, provinha da admiração pelo carisma pessoal de Bard e da comoção causada pelas diversas políticas e planos que ele implementou. Ele exercia a autoridade de vice-lord distribuindo generosamente riquezas, criando vidas melhores para o povo e, simultaneamente, mantendo boas relações com várias forças, elevando continuamente a reputação de Dali, dos povos livres e de Levi entre seus inúmeros aliados. Este vasto território, este reino imenso, Levi nunca se preocupará ou se sentirá perturbado com nada aqui. Naquele inverno e ano novo, Levi permaneceu em Dali. Tranquilo e comum, nada de particularmente notável, apenas encontros e demonstrações de habilidades culinárias, além de reencontros com amigos próximos. É claro que em Dali, as pessoas mais próximas a ele eram simplesmente a família de Bard e Ban. À mesa, várias pessoas provaram as diversas iguarias que Levi preparou pessoalmente, comendo com muita alegria, especialmente o pequeno Bran. O menino nunca tinha visto tanta comida deliciosa e depois, estava quase tão cheio que mal conseguia andar. Sons nítidos de colisão ecoaram da mesa quando várias pessoas ergueram suas xícaras, que tilintaram levemente umas sobre as outras. Beber tudo de um só gole.
Após a refeição, quando Levi saiu, Bard sentou-se novamente diante de sua mesa, serviu-se de uma xícara de chá e pegou sua caneta para anotar algo em um caderno. Mas, enquanto escrevia, fez uma pausa, balançando a cabeça negativamente. Respirando fundo, ele recostou-se, começando a descansar com os olhos fechados. Capítulo 304. Jornada através da escuridão. A primavera chegou como sempre, trazendo nova vida e um crescimento exuberante à terra. No início deste ano, Levi recebeu uma carta assinada por Denethor. Apaixonei-me por uma mulher gentil e bela. Uma revelação inesperada. Levi pousou a carta, olhando novamente para a assinatura. Era Denethor mesmo. Ele continuou lendo. Nesta carta, Denethor expressou seus verdadeiros sentimentos. Ele escreveu inúmeras palavras sinceras, principalmente sobre o tempo que passou com essa mulher, as experiências que compartilharam, como se apaixonaram e assim por diante. Isso surpreendeu bastante Levi. Esse sujeito, que normalmente mantinha o rosto tão sério quanto ferro, poderia escrever algo assim? Isso realmente confirmou o ditado: o amor provoca mudanças tremendas nas pessoas. Contudo, esses eram assuntos secundários. O conteúdo principal da carta transmitia que Denethor em breve se casaria com sua amada, Finduilas, filha do príncipe Adrail de Dólar Amrote. Ele esperava ver Levi neste dia feliz, compartilhando a alegria com seu tio, um tanto despreocupado e enigmático. Bem então, diante daquele jovem teimoso, ou melhor, daquele homem de meia-idade teimoso que agora deveria ser chamado de, e das emoções genuínas e do convite de Denethor, Levi não tinha a intenção de desanimá-lo, embora o tempo realmente passasse, depressa. A impressão que se tinha era que da última vez que se viram, Denethor ainda era aquele jovem que mal chegava à altura da cintura. Sincero, sempre franzindo a testa como um pequeno adulto. Mas ele não era mais. Em 2976, Gondor, a Cidade Branca. Um casamento grandioso foi realizado no mais alto nível. Denethor penteou o cabelo, vestiu um terno preto formal com detalhes brancos nas mangas, conferiu seu visual no espelho e assentiu com satisfação. Ao sair pela porta, Finduilas veio ao seu encontro, vestida com um vestido branco, seus cabelos negros lustrosos e belos. Seus olhos eram brilhantes e espirituosos, sua figura mais alta do que a de uma mulher típica, combinando perfeitamente com o ainda mais alto Denethor. Os olhos de ambos transbordavam profunda afeição. Músicos tocaram melodias românticas. Os dois trocaram alianças sob o olhar de inúmeras testemunhas, jurando compromisso eterno. Em meio a aplausos como ondas, Denethor permaneceu ereto, enquanto Finduilas, à sua esquerda, entrelaçou seu braço no dele, e os dois caminharam juntos sobre as flores, passando por vários grupos de parentes e convidados. Durante essa breve jornada, Denethor olhou para a esquerda e para a direita, finalmente encontrando a figura que esperava. Levi estava em uma posição bastante proeminente, acenando com a cabeça para ele com um sorriso e aplaudindo levemente. Ao lado de Denethor, estavam o pai dele, Ectelion, e vários gondorianos de alta patente. Denethor voltou com um sorriso. Ele se virou, tocando inconscientemente a espada de ferro sempre presente em sua cintura, mesmo em tal ocasião com uma expressão orgulhosa e solene. A grande cerimônia terminou com o beijo dos recém-casados. Quando o casamento terminou e chegou o banquete da noite, depois de receber os cumprimentos dos parentes, Denethor caminhou sozinho até a janela, girando o vinho em sua taça, perdido em pensamentos. O que está errado? Finduilas o abraçou por trás. Denethor segurou delicadamente a mão dela, finalmente revelando alguns de seus verdadeiros sentimentos. Simplesmente sinto que talvez ainda não tenha conquistado a aprovação necessária. Talvez eu não seja tão excelente quanto pensava. Por que você diz isso? Finduilas olhou para ele, um tanto preocupado. Denethor simplesmente balançou a cabeça, sem dizer mais nada. Esse assunto foi rapidamente deixado de lado. Sentindo o calor atrás de si, ele suspirou. Essa felicidade é muito passageira. Se ao menos pudesse durar para sempre. Estarei sempre ao seu lado, disse Finduilas suavemente ao lado dele. Nenhum dos dois continuou falando, simplesmente desfrutando daquela breve paz. Sim, talvez a felicidade seja sempre passageira e instável. Mas quando está presente, devemos valorizá-la. Algumas pessoas viviam vidas felizes e iluminadas. Outras caminhavam sozinhas na escuridão. Sim, verdadeiramente na escuridão. Nas profundezas escuras de Moria, Gandalf fez com que a gema no topo de seu cajado brilhasse, iluminando o caminho à frente. Na maioria das vezes, os magos não faziam coisas sem importância, incluindo esta ocasião, abandonar tanto o passo de Isengard quanto a estrada, rotas mais fáceis optando por atravessar Moria. Não foi uma busca imprudente por dificuldades devido à ociosidade. Dizia-se que a Grande Guerra de décadas atrás havia eliminado completamente as criaturas malignas de Moria. No entanto, Gandalf sempre achou essa afirmação pouco confiável. Então ele decidiu investigar Moria pessoalmente. Como se faz a partir daqui? Ao percorrer esse vasto labirinto escuro, Gandalf foi ficando gradualmente um tanto confuso. A estrutura de Moria era realmente complexa demais. Mesmo sem criaturas malignas ativas, o terreno intrincado do local representava uma enorme ameaça por si só. Nem todos conseguiam ser como Levi, simplesmente escolhendo uma direção e abrindo caminho com muito esforço. Algumas estradas simplesmente não podiam ser evitadas. Dentro desse vasto labirinto completamente escuro, talvez devido ao silêncio excessivo do ambiente circundante, ou talvez por algum fator psicológico em jogo, Gandalf sentiu-se profundamente inquieto, como se estivesse sendo observado por inúmeros olhos.
Enquanto Gandalf estava parado, contemplando uma bifurcação na estrada, uma luz chamou sua atenção. Aquilo foi fogo. Será que algo está presente? Gandalf ficou tenso. Ele apagou a luz no topo de seu cajado, apressando-se silenciosamente em direção à fonte de luz e espiando lentamente ao redor da esquina. Ali ele viu uma fogueira acesa com uma marca ao lado. Levi. Ao ver esse emblema, ou melhor, esse nome, Gandalf riu de repente, deixando de lado todo o nervosismo. Ele reconheceu esse tipo de fogueira, uma das criações de Levi, assim como a fogueira inicial em North Riverfold, que ardia com chamas nem muito fortes nem muito fracas, mesmo sem combustível, a menos que alguém a tenha extinguido deliberadamente. Confirmando que os arredores eram de fato seguros, Gandalf sentou-se ao lado da fogueira, tirou seu odre de água, tomou um gole enquanto inclinava a cabeça para trás. Depois envolveu-se em suas vestes, descansando ali brevemente no leve calor proporcionado pela fogueira. A fogueira ocasionalmente emitia crepitações suaves, embalando a pessoa para dormir. Contudo, Gandalf pareceu não se importar. Ele apenas fechou os olhos brevemente, descansando por um curto período, antes de se levantar para continuar sua jornada. Antes de partir, ele também deixou seu emblema pessoal ao lado da marca esculpida de Levi, a letra G, a inicial de seu nome escrita em alfabeto Tenvar. Isso servia a dois propósitos: indicar que ele havia passado por ali e fornecer dicas para possíveis viajantes posteriores, dizendo-lhes que aquele local era de fato seguro, certificado tanto pela Lenda do Norte quanto pelo Mago Cinzento. A viagem seguinte transcorreu sem problemas. Essa expedição que atravessou Moria não encontrou nenhum obstáculo, principalmente porque muitos lugares ostentavam as fogueiras e marcas de Levi, o que deixou Gandalf um tanto entediado. Nenhuma dificuldade encontrada, nenhum perigo enfrentado, totalmente sem incidentes, desprovido de qualquer senso de aventura ou emoção. Quando Gandalf saiu pelo portão oeste de Moria, balançou a cabeça, sentindo-se completamente desapontado. Melhor olhar para Waterdeep ao longe. Após escolher seu próximo destino, Gandalf ergueu a cabeça, contemplando a vasta extensão de terra em direção à enorme cidade, da qual apenas suas bordas eram vagamente visíveis no horizonte. Cantarolando uma melodia, ele simplesmente caminhou adiante pelas antigas estradas construídas pelos elfos milhares de anos atrás. Capítulo 305 – Morte. A primavera do novo ano não pareceu particularmente quente. Talvez devido a esforço excessivo ou alguma doença, Bard desmaiou repentinamente. Ban deu-lhe leite e poções de cura às pressas, mas elas surtiram pouco efeito. Ele passou o dia inteiro na cama. Quando acordou no dia seguinte, comeu muito pouco. Embora seu estado fosse preocupante, felizmente após acordar, Bard retornou ao seu estado anterior, vivendo em paz e com regularidade. Durante esses dias, Levi visitava esse lugar com frequência. Muitas vezes, ao entrar na casa, ele via Bard pegando sua caneta, aparentemente querendo escrever algo, mas invariavelmente acabando por não escrever nada. Quer uma maçã? Nesse dia de primavera nada agradável, Levi produziu uma maçã dourada, tentando fazer alguma coisa. Diante do presente repentino, e sem motivo de Levi, Bard simplesmente sorriu. Ele não pegou a maçã. Sabe, eu não estou doente nem lesionado. É só que, talvez eu simplesmente precise descansar um pouco mais. Como se pressentisse algo, Bard suspirou de repente. Uma era está chegando ao fim, Levi. Eu consigo sentir. Estou tanto num ponto final quanto num ponto de partida. É uma grande honra para mim testemunhar tudo isso, vivenciar tudo isso pessoalmente. Em frente a Bard, Levi abriu a boca sem conseguir falar por um longo tempo. Toque, toque, toque. Bateram à porta. Era Ban chegando com Bran. Hoje, aproveitando um dia excepcionalmente livre, pai e filho vieram passar uma tarde tranquila tomando chá com Bard. Como sempre, Ban sentou-se ao lado da mesa, acompanhando-os em silêncio. O pequeno Bran estava animado como sempre. Ele abraçou seu avô Bard, trocou algumas palavras com ele, cumprimentou Levi, teve a cabeça acariciada 2 vezes e depois saiu para brincar. Tudo parecia igual como sempre, sem a menor mudança. Quando a tarde tranquila e relaxante terminou, Ban também partiu com Bran. Bard ficou parado na porta, vigiando as costas deles e esboçou um sorriso. Aquele sorriso continha ternura, alegria, orgulho e também alívio. Voltando à mesa, Bard recostou-se na cadeira e disse lentamente: Conseguimos, Levi. O quê? Levi levantou a cabeça. Décadas atrás, você disse certa vez, se todos valorizassem sua pátria acima do ouro e do poder, este mundo seria muito mais belo. Ficou como você desejava? Após um breve silêncio, Levi assentiu lentamente com a cabeça. Bard sorriu mais uma vez. Olhando para a xícara vazia à sua frente, disse: Sinto um pouco de sede. Poderia me servir uma xícara de chá? Todo esse tempo eu servi para você. Será que eu poderia ser um pouco egoísta e experimentar o serviço de chá do Lorde? Claro. Por que não? Levi se virou, pegou a chaleira já fervida de cima da lareira e preparou um chá fresco. Eu realmente não quero me despedir de você. Sentado em sua cadeira, Bard observava a figura atarefada ao fundo, murmurando esta frase. Ele fechou os olhos lentamente, aparentemente descansando. Voxos, voxos. Sons suaves de água a ser derramada ecoavam. A xícara de chá foi se enchendo aos poucos, com leves fios de vapor subindo. O velho não abriu mais os olhos. Levi colocou o bule de chá ao lado da mesa, recostou-se na cadeira do outro lado e ficou olhando pela janela, permanecendo imóvel por um longo tempo, como uma estátua. A paisagem à sua frente tornou-se um tanto desfocada.
Foto. Um fio foi puxado, uma pequena caixa de presente se abriu. Um doce saltou de dentro. Parecia que o tempo havia retornado àqueles anos logo após o fim da Batalha dos 5 Exércitos. Quando Dali ainda estava sendo reconstruída, uma criança que corria à beira do rio deu a Levi um pequeno presente que ela mesma havia feito. O jovem Bard explicou ao lado dele: este é um pequeno brinquedo típico da cidade do lago. Basta puxar a cordinha e ela abre tanto a embalagem quanto a caixa interna. Normalmente, esse tipo de brinquedo contém alguns docinhos dentro, ou talvez outros pequenos objetos comemorativos. Pela minha experiência, ouvindo o som, aquele que você está segurando deve conter. Pare! Levi o interrompeu. Dizer isso estraga a surpresa. Deixe-me desembrulhar eu mesmo. Tudo bem. Bard então pareceu inocente. Ele jamais imaginou que aquela pequena caixa permaneceria na mochila de Levi por décadas. Embora pessoas como você, que se mantêm tão calmas, sejam realmente raras. Então, depois de impedir que Bard estragasse a surpresa da caixa de presentes, Levi guardou a caixa, dizendo: se todos valorizassem sua pátria acima do ouro e do poder, este mundo seria muito mais bonito. Claramente Bard concordou plenamente com isso. Ele se lembrou disso por décadas. Em 2977 Bard, o arqueiro, vice-senhor de Dali e do Vale do Anduin, faleceu. Durante seu mandato, o território se desenvolveu de forma rápida, próspera e pacífica. Tio Levi. Fim de ano, simultaneamente o último dia daquele ano, quando a neve cobria os telhados, nesta mesma casa, nesta mesma mesa, Ben viu Levi mais uma vez. Vou preparar um chá. Ele se levantou rapidamente, temendo que um momento de demora pudesse significar a perda daquele tio. Você se esforçou bastante desta vez. Levi tomou um gole de seu chá, oferecendo palavras de encorajamento a Ben. Após a morte de Bard, por meio de votação popular coletiva e escolha dos habitantes do vale, Ben, como esperado, assumiu a autoridade de Bard, tornando-se o segundo vice-lorde. Embora esse título parecesse um tanto comum, muitas pessoas já o consideravam um cargo semelhante ao de regente de Gondor, atribuindo-lhe grande importância. A única diferença era que um tinha um rei, enquanto o outro não. É tudo minha obrigação. Ben respondeu às palavras de Levi momentaneamente um tanto atordoado. Desde a morte do pai, esse tio não tinha voltado a visitar Dali. Agora, poder vê-lo era algo bastante raro. Esta casa permaneceu como antes, sem qualquer alteração. Levi sentou-se na cadeira perto da janela. Ben continuava sentado ao lado da mesa, e a cadeira em frente a Levi permaneceu vazia. Pai, eu trouxe uns doces. Em meio à tranquilidade do local, a porta se abriu repentinamente e o pequeno Bran entrou, carregando alguns doces recém-comprados que empilhou sobre a mesa. Bom garoto, está ficando mais forte. Ben bagunçou o cabelo do menino, deixando despenteado. Bran, com seus grandes olhos brilhantes e cintilantes, balançou a cabeça meio impotente, prestes a se sentar naquela cadeira vazia em frente a Levi. Mas Ben, de repente, o puxou de volta. Ele balançou a cabeça lentamente em sinal de desaprovação para Bran, que parecia um tanto perplexo. Embora não soubesse explicar o motivo, Bran decidiu obedecer, movendo uma pequena cadeira do lado e sentando-se ao lado de Ben. Não se preocupe com isso. Levi sorriu, dando também um tapinha na cabeça de Bran. Os que partiram, partiram. Uma era já passou, que passe também. As pessoas devem sempre seguir em frente. Este inverno ficou cada vez mais frio. Ao sair de casa, passando mais uma vez por Esgarote, Levi avistou uma figura curvada relativamente familiar na prefeitura. Alfrido. Ele estava sentado, com um olhar vago, nos degraus ao lado de uma casa, simplesmente observando as águas agora congeladas do lago, aparentemente perdido em pensamentos. Ao olhar para aquele velho silencioso, Levi também ficou paralisado em contemplação. Ele realmente havia mudado. Se algo assim tivesse acontecido no passado, esse sujeito certamente teria corrido para lugares lotados, lamentando-se aos berros, gritando coisas como "meu senhor", querendo que todos soubessem o quão emocionado ele estava. Mas agora ele simplesmente se sentava sozinho em um canto familiar e isolado, sem querer ser visto por ninguém. Levi não o incomodou, simplesmente se virou e saiu em silêncio. Ao se afastar daquela cabana de madeira familiar, ele parou de repente, respirou fundo e expirou lentamente. Ele apenas fechava os olhos, aguardando em silêncio a chegada de mais um ano. Capítulo 306 – Nova Vida. Os diversos territórios dentro do vale permaneceram como de costume, sem qualquer alteração. Durante o dia, multidões agitadas e atividades vibrantes preenchiam as ruas. À noite, uma luz amarela e aconchegante brilhava pelas janelas, guiando as pessoas para que não caminhassem no escuro. A bandeira com o emblema da espada e do arco estava pendurada nos portões da cidade do vale, proclamando sua história a todos os visitantes. Parecia que sempre fora assim, mas este ano adquiriu um novo significado. A geração mais velha, ao vê-lo, muitas vezes sentia uma onda de nostalgia. No ano de 2978, Théoden enviou uma carta a Levi, uma carta de gratidão. Este ano, nasceu o filho de Théoden, Théljad, embora a esposa de Théoden quase tenha morrido no parto. Naquele instante, um esquadrão de patrulheiros do Forte da Estrada, que passava pela capital de Rohan, correu para o local e salvou sua vida. Graças às poções de cura, tanto a mãe quanto a criança ficaram a salvo. Théoden constituiu família, pensou Levi ao ler a carta. Esse sujeito nunca tinha revelado nada sobre casamento ou filhos. Não houve algumas dicas antes, mas Levi não estava com vontade de prestar atenção naquela época.
Refletindo, Levi se arrumou e partiu novamente. Adotando um ritmo mais contemplativo, foi observar Rohan e Gondor, um após o outro. Durante essa visita, outra surpresa os aguardava. No mesmo ano que Théoden, nasceu também o primeiro filho de Denethor, Boromir. No palácio dos administradores de Minas Tirith, observando o filho de Denethor, Levi deu uma risadinha suave e, em pensamento, deu-lhe o apelido de Abacaxi Grande. Alheio aos pensamentos de Levi, Denethor segurou seu filho com ternura, a alegria estampada em seu rosto geralmente austero. Sua expressão cautelosa parecia destoar, e suas mãos grandes manuseavam o menino com a mesma delicadeza com que se carrega uma bandeja frágil. Sua esposa, Finduilas, o repreendeu por isso e, junto com Levi, ensinou-lhe como segurar uma criança corretamente. Após Finduilas partir com Boromir, Denethor enxugou o suor da testa. Ele disse: "Estão vendo? Aquele é meu filho, Boromir, meu primeiro filho. Meu garoto." Denethor observava a figura de sua esposa se afastar, murmurando: "Ele vai crescer devagar, aprender a andar e a falar, amadurecer de bebê a jovem e continuar crescendo até ficar mais forte do que eu. Até lá talvez eu tenha que me curvar, com os ombros doloridos e os passos menos ágeis. Mas enquanto eu puder abrir meus olhos e ver meu filho, enquanto minhas mãos tiverem força, eu sempre o observarei caminhar à minha frente. O observarei virar-se e acenar para mim, e eu acenarei de volta. Esse é o amor de um pai por seu filho. Quanto mais forte e orgulhoso alguém for, mais profundo será o seu colapso quando ele ocorrer. Um pai assim, ao receber notícias terríveis sobre seu filho e enfrentar a imensa pressão de uma inevitável ruína nacional, certamente cairia em desespero." Lá dentro, Levi deu um tapinha no ombro de Denethor, num gesto que parecia tanto de encorajamento quanto de conforto. Denethor recebeu bem a visita de Levi e permitiu que ele se aproximasse de seu filho. No entanto, com outros não foi assim. Pouco depois de Levi ter saído, um senhor idoso de vestes cinzentas passou caminhando tranquilamente por ali. Gandalf sorriu e disse: "Parabéns, Denethor II, filho de Ectelion II. Seu filho certamente crescerá forte." "Obrigado." Denethor respondeu educadamente, mas não parecia feliz. Gandalf não teve permissão para encontrar a criança. Graças à influência de Ectelion, Gondor como um todo acolheu Gandalf calorosamente. Cada vez que Gandalf visitava a cidade, era recebido com grande pompa. Ectelion também valorizava seus conselhos em assuntos importantes. No entanto, nem tudo correu bem. Por diversos motivos, como conhecer a verdadeira identidade de Aragorn e discernir a real intenção de Gandalf ao trazê-lo para cá, Denethor não nutria qualquer afeição por esses dois que o haviam oprimido. Ele não queria vê-los. Suspirando baixinho, Gandalf saiu silenciosamente para o exterior. Ele estava ciente da atitude de Denethor, mas entendia que muitas coisas precisavam prosseguir independentemente disso. Goste-se ou não, não custa carne. Acostumado com incompreensões, exílio e culpa ao longo dos anos, Denethor aceitou seu destino. Balançando a cabeça, Gandalf deixou Gondor e continuou suas viagens para outros lugares. Entretanto, as aventuras em outros lugares chegavam ao fim. Em 2980, uma figura coberta de poeira se despediu de Aratar na fronteira de Dorvinia. Passou pelo posto avançado de Rovanion e correu para Lothlórien. À beira da Floresta Dourada, de frente para os arqueiros que guardavam a fronteira, Aragorn removeu o capuz e revelou seu verdadeiro rosto. Ele começou a falar a língua élfica com os guardas. Ao confirmarem que ele era um amigo, os elfos se afastaram e o acolheram dentro. No coração de Lothlórien, em uma colina ancestral, Aragorn encontrou Arwen. Ela vestia longas e reluzentes vestes brancas e usava ornamentos de prata, como uma estrela caída na terra. Aragorn ficou fascinado. Nesse lugar repleto de história antiga, Aragorn removeu seu anel de Barair e o entregou a Arwen. Juntos, eles juraram amor eterno e compromisso infinito. Apesar de estarem separados há muito tempo, o relacionamento deles se fortaleceu como nunca antes. A Floresta Dourada permaneceu serena e pacífica. Em outro lugar, nas sombras, uma pequena criatura desviou-se apressadamente de vários guardas florestais e fugiu para o leste. "Malditos sejam esses rangers armados com espadas por toda parte", sussurrou Gollum. "Não podemos ficar aqui. Eles nos viram, não, eles nos desprezam, não se importam conosco. Isso é bom, sim." Resmungando, Gollum escalou outra colina e deslizou para o sul ao longo do rio, sob a proteção da noite. Embora não fosse algo discreto, muitos guardas florestais avistaram essa criatura estranha na região selvagem ao longo dos anos, mas não tomaram nenhuma providência. Eles acharam curioso, uma espécie nova e estranha. Eles não a consideravam uma ameaça, mas sim uma criatura inútil, feia e intragável. Coisas estranhas abundam neste mundo, nada mais surpreende ninguém. Para uma experiência inusitada e original, os viajantes podem visitar Dali, onde todas as noites um urso gigante se senta no topo das enormes rochas, observando a lua. Quanto a Gollum, por puro respeito à vida, os guardas florestais optaram por não o perturbar enquanto ele pescava, caçava coelhos ou procurava ovos de pássaros, correndo o risco de ser bicado. Gollum era como um ovo de Páscoa, aparecendo aleatoriamente e sendo mencionado ocasionalmente. Parece que ele está procurando por alguma coisa. Algumas pessoas perspicazes disseram. Naquele ano, talvez cansado de olhares furtivos ou pressentindo algo, Gollum seguiu a Terra Marrom para o sul, deixando os territórios da cidade livre e entrando em Ithilien. Então, guiado por um chamado, ele adentrou uma cordilheira negra envolta em sombras. Mordor, Gollum. Como entrar em segurança?
Após procurar, Gollum encontrou uma passagem bem ao sul de Minas Morgul, uma abertura distante para as Montanhas da Sombra. Daqui, seria possível chegar às profundezas de Mordor. Assim que a alegria o invadiu com essa descoberta, uma sombra negra e profunda se aproximou lentamente por trás. Era o Barghesta. Naquele momento, Gollum entendeu por que Sauron não havia colocado guardas ali. Ninguém conseguiria atravessar este lugar em segurança. Naquele dia, Gollum lamentou. Não nos comam. Nossa carne é pouca. Gollum, podemos encontrar mais comida para vocês. Ao saber que havia mais comida disponível, o Barghesta se animou. Então, uma aranha e Gollum se uniram. Este último atraiu Ox para a área. Nessa cooperação, talvez avistar Gollum tenha sido útil. Os Barghesta abandonaram temporariamente a intenção de devorá-lo e coexistiram pacificamente. Tudo isso aconteceu nas sombras, sem que ninguém soubesse. Entretanto, à luz do dia, as pessoas viviam vidas pacíficas. Gollum não fazia ideia de que seu cobiçado tesouro estava escondido debaixo da bolsa em Hobbiton. Ao lado de Bolsão, uma série de tocas de hobbits alinhavam-se ao longo de um caminho chamado Fileira do Bolsão, que começava na casa de Bilbo. O endereço exato era Bagshot, fileira número 1. Na casa ao lado, 2 casas adiante, no número 3, morava a família Gange. Eles eram excelentes no cuidado com plantas e flores belíssimas. Aliás, Bilbo havia confiado seu jardim a Anfast Gange. Mas hoje, o jardineiro dedicado a Anfast estava de folga, porque seu filho nasceu. Ao ouvir isso, Bilbo se vestiu e se preparou para visitar o vizinho jardineiro e lhe dar os parabéns. Aliás, o filho desse jardineiro se chamava Samwise Gange. Capítulo 307. Uma família inquieta. Nesse dia, Bilbo cumprimentou o jardineiro que havia contratado e ofereceu suas mais sinceras bênçãos. Sam é mesmo um garotinho rechonchudo, com certeza ele vai ficar forte. Ao olhar para a criança rechonchuda, Bilbo não conseguiu conter o sorriso. Mas depois de ver o menino dar sua bênção e quando estava prestes a se virar e abrir a porta para sair daquela casa animada e voltar para casa, ele suspirou baixinho, sem motivo aparente. Ao observar a pele ligeiramente flácida em sua mão, Bilbo percebeu de repente que não era mais jovem. E no entanto, ele vivia sozinho em Bolsão. A tranquilidade, o silêncio e o espaço amplo de Bolsão. Balançando a cabeça para afastar esses pensamentos dispersos, Bilbo voltou para casa, sentou-se em sua cadeira de balanço. Observou a paisagem e viu o sol se pôr lentamente no horizonte, murmurando como de costume. O tempo hoje está excepcionalmente claro. Longe dali em Buckland, a família Tuque pensava o mesmo. De fato, hoje era um dia festivo. Naquela noite, um banquete alegre foi realizado no Salão Buckland. Sendo um dos hobbits mais proeminentes da região, Tuque naturalmente não perderia por nada. Ele trouxe sua esposa e filhos, e a família comeu e bebeu alegremente junta. Frodo, de 12 anos, brincou alegremente com outras crianças e estava tão exausto quando chegou em casa que desabou na cama e adormeceu imediatamente. Embora Frodo dormisse profundamente, Tuque e Prímula estavam bem acordados. O casal contemplava o céu límpido, observando o pôr do sol e o nascer da lua, quando de repente uma ideia lhe ocorreu. Vamos passear de barco. Corando levemente, Tuque imitou o tom de um poeta, dizendo: Veja, o rio Brandivine, como a lua brilha lindamente sobre ele, como as estrelas cintilam intensamente. Se pudéssemos navegar um pouco por ele, meus sonhos esta noite seriam repletos de belas paisagens. Claramente, esse sujeito bebeu bastante no banquete de Brandivine. Por coincidência, sua esposa também havia se entregado bastante a isso. Vamos agora mesmo. Prímula concordou imediatamente. Então os dois deixaram Frodo em casa e correram em direção ao rio. No barco, eles cantaram alto, riram e dançaram. Então o barco virou. Socorro! Salvem-me! Gritos dilacerantes ecoaram, perturbando vários trechos de grama. O que está acontecendo? Um guarda florestal colocou a cabeça para fora e olhou em direção à margem do rio. Seu companheiro, de olhar atento, seguiu e imediatamente se levantou. Alguém está se afogando, não fique aí parado. Eles correram até lá, mergulharam no rio e lutaram para puxar 2 hobbits bastante rechonchudos para a margem. Felizmente, eles estão bem. Observando o casal de hobbits encharcados, soluçando e se abraçando na margem do rio, os 2 guardas florestais jaziam exaustos na grama, com gotas de água escorrendo de suas testas. Era difícil dizer se era água do rio ou suor. A comoção daquela noite se espalhou rapidamente, e a notícia de que Tuque e Prímula quase se afogaram correu pelas ruas. Era o condado, a terra mais pacífica de toda a Terra-média. As pessoas tinham muito tempo livre. A notícia chegou à cidade 3 casas adiante no dia seguinte. Fim da bolsa. O problema dos barcos é que não se pode confiar neles. Mesmo que você fique parado, podem surgir problemas. Essa foi uma observação do pai de Sam, o jardineiro Anfast Gange, durante uma conversa com Bilbo. Por sorte, havia 2 guardas florestais por perto. Caso contrário, Frodo, apesar de jovem, teria ficado órfão aos 12 anos. Em comparação com Anfast, Bilbo se importava mais com outra coisa. Essa criança é lamentável. Ao pensar nessa possibilidade, Bilbo balançou a cabeça impotente. Felizmente, isso nunca aconteceu. Mas aquele casal foi realmente irresponsável. Deixaram o filho pequeno sozinho em casa para passear de barco. Bilbo acariciou o queixo pensativo. Não, como primo do Tuque, preciso conversar sobre isso com ele. A ideia surgiu de repente, e Bilbo não conseguiu ficar parado. Alguns dias depois ele se vestiu, pegou uma bengala e partiu para o leste, em direção à Ponte Brandevin. Tuque já era idoso. Ele tinha 72 anos agora.
Sim, quando Frodo nasceu, seu pai já tinha 60 anos e sua mãe era 12 anos mais jovem. O casal tinha 72 e 60 anos, respectivamente, não eram exatamente jovens. Quanto a Bilbo, ele pode ser considerado longevo. Agora com 90 anos, está entre os hobbits mais velhos de todo o condado. Mas mesmo assim o velho ainda era vigoroso e cheio de vida. É um mistério. Mas por mais espirituoso que fosse, ele já não era mais um jovem hobbit. Até Bilbo suspirou ao perceber que ainda não havia terminado a caminhada da tarde de Hobbiton até a Ponte Brandivine. Comparado com o passado, especialmente com aquela viagem à Montanha Solitária naquela época, mesmo que a companhia de Thorin cavalgasse à frente, Bilbo conseguia alcançá-los na hora do almoço, depois de caminhar metade da manhã. Resmunga. Ao entardecer, Bilbo respirou fundo e sentou-se na margem do rio. Sim, o rio Brandivine, onde Tuque e sua esposa quase se afogaram. Do outro lado do rio ficavam as terras dos servos, mas primeiro, descanse. Socorro! Salvem-me! Assim que Bilbo se sentou, um grito veio de longe, ficando cada vez mais alto, parecendo vir da margem oposta. O que está acontecendo? Bilbo levantou-se imediatamente, segurando firme sua bengala. Ele deu 2 passos para frente e olhou semicerrado em direção ao rio. Imediatamente o velho Bilbo ficou sério. Ele viu 3 cães grandes e ferozes perseguindo uma criança pequena, com um olhar cruel, como se não fossem parar até mordê-la. E o mais importante, eles perseguiram ninguém menos que seu adorável sobrinho neto Frodo. Criança, vem aqui! Bilbo atravessou a ponte correndo em direção a Frodo, que estava na outra margem. Ao ouvir a voz como a de um salvador, Frodo correu até ele, agarrando-se firmemente às roupas de Bilbo. Tio, rápido, vamos correr. Não tenha medo, criança. Bilbo parou diante dos 3 cães, erguendo seu bastão e gritando furiosamente. Ah, seus cães imundos, sumam daqui. Já enfrentei dragões, não tenho medo de vocês. Se não querem se esconder atrás do rabo, pá, espera, vocês são cães. Enfim, fiquem longe de mim. No mínimo, talvez Bilbo possuísse alguma aura. Os 3 cães ferozes hesitaram, uivaram e recuaram lentamente antes de virar as costas e fugir. Uns vira-latas. Naquela época qualquer inimigo que eu enfrentasse teria te deixado apavorado. Resmungando, Bilbo se abaixou para verificar como Frodo estava. Ao olhar mais de perto, ele sentiu pena. Os pés do menino estavam enlameados, suas roupas um pouco rasgadas e seu rosto sujo de terra, uma aparência bastante miserável. Ele tremia, mal conseguindo ficar de pé. Está tudo bem, criança, está tudo bem. Conte ao tio o que aconteceu. Com o consolo de Bilbo, Frodo foi se recuperando aos poucos. Ele estendeu a mão com a palma para cima. Dentro havia 2 cogumelos. Silvo. Franzindo a testa, Bilbo pressentiu problemas. Não são estes os deliciosos cogumelos da horta? Você roubou cogumelos da casa do Maggot? Frodo assentiu com a cabeça. Que criança boba. Bilbo deu um tapinha na própria cabeça, impotente. Os cogumelos beampas eram famosos em todo o condado. Maggot era o dono, que mantinha 3 cães ferozes para guardar os cogumelos, especificamente para afastar intrusos. Embora infantil, o ato de Frodo era de certa forma compreensível. Não foi culpa de Maggot, culpado sem dúvida. Ao ver Frodo tremer e chorar, Bilbo não conseguiu se obrigar a criticá-lo mais. Suspirou, virou-se e se agachou. Venha, criança. Eu ia visitar sua casa. Vamos juntos. O velho Bilbo carregou o jovem Frodo para o leste. Tio, é verdade que o senhor enfrentou um dragão? Após caminhar um pouco, Frodo, provavelmente mais calmo, perguntou curioso por trás dele. Essa pergunta fez com que Bilbo abrisse os lábios. É claro. Em Erebor, o reino perdido dos anões, eu, Levi, e o rei Thorin enfrentamos um dragão mais alto que um moinho de vento. Bilbo narrava enquanto Frodo ouvia fascinado, imaginando as cenas. Você conhece Levi? Frodo entendeu tudo de repente. Sim, seus pais não lhe contaram. Você até ouviu. No dia em que você nasceu, que também é o meu aniversário, Levi veio especialmente do castelo à beira da estrada para me visitar. Road Sidkeep, eu sei, é a casa daqueles 2 guardas florestais que salvaram meu pai e minha mãe. Ao ouvir isso, Frodo parou de tremer e ficou animado. Seus pais não lhe haviam contado isso antes. Hoje era a primeira vez que ele aprendia sobre o vínculo de Bilbo com Levi. Por favor, conte-me mais histórias, tio. Próxima vez. Ao avistar a casa de Tuque nas proximidades, Bilbo colocou Frodo no chão, respirando com dificuldade. Oh Frodo, querido Frodo, onde você esteve? Estávamos tão preocupados. Imediatamente, uma voz chamou de longe, aproximando-se rapidamente. O casal Tuque correu até eles e abraçou Frodo com força. Vocês todos. Bilbo repreendeu, cheio de preocupação. Entre. Preciso conversar sobre suas últimas travessuras. Capítulo 308. Avanço. Os pais de Frodo foram resgatados, poupando-o do destino de órfão. Ao ouvir o relatório dos guardas florestais, Levi recostou-se. Um peso foi tirado de seu coração. Sim, esses 2 guardas florestais eram exatamente os que ele havia designado. É claro que o condado não tinha guardas florestais recentemente. Durante muitos anos, desde que a influência de Road Sidkeep se espalhou por todo o condado, naturalmente alguns guardas florestais começaram a fazer patrulhas regulares. Eles investigavam as forças ao redor do Forte Road Sid rotineiramente, enquanto combatiam ativamente os espiões que Saruman havia colocado para impedir seus planos. Paralelamente a isso, quase instintivamente, os guardas florestais zelavam silenciosamente pela segurança do condado sem chamar a atenção.
Não foram apenas as ordens de Levi que levaram os guardas a resgatar aquele casal, foi porque eles já patrulhavam secretamente o condado há tempos. Bastou uma menção de Levi para que prestassem mais atenção àquele rio este ano. Na verdade, não fosse um incidente de afogamento do casal Tuque, a maioria dos habitantes do condado nem teria conhecimento da presença dos guardas florestais. Em todo caso, o resultado foi bom. Menos uma tragédia no mundo. As pessoas continuaram suas vidas, caminhando dia após dia em seus próprios caminhos. Para Levi, que já estava acostumado a dias tranquilos, este ano não foi totalmente calmo. Tengel não conseguiu mais se segurar. Ao chegar em Rohan, Levi o encontrou mal conseguindo abrir os olhos. Diante de Levi, ainda tão jovem quanto décadas atrás, Tengel ostentava uma expressão calma. Sentado em seu trono no grande salão, seus olhos brilhavam com memórias distantes. Os momentos de que mais sinto falta são das nossas viagens juntos, especialmente da confusão que fazíamos aqui no corredor. Hahaha. Observando o velho exausto, mas risonho, Levi ficou momentaneamente sem palavras. Ele não ofereceu uma maçã dourada nem uma poção de cura como antes. Durante muitos anos, ele fez isso repetidamente, apenas para ser recusado todas as vezes. Havia coisas que ele não podia mudar. Dizia-se que esse senhor lendário possuía remédios para todas as doenças, uma magia de cura capaz de salvar até mesmo aqueles que tivessem o pescoço quebrado. Isso era verdade. Mas apenas até certo ponto. A própria vida não era doença nem lesão, não podia ser contida. Em meio às risadas de Tengel, Levi sentou-se nos degraus ao lado do trono, suspirando. Eu também sinto falta dessas viagens. O riso se dissipou. Tengel disse de repente. Eu realmente quero provar sua sopa novamente. Eu sei, Levi. Antes que Levi pudesse responder, Tengel mudou de assunto. Eu sei que minhas sopas são difíceis de engolir. Lembro que você jogou aquela tigela fora uma vez. Foi triste, mas é compreensível. Às vezes, as pessoas simplesmente não conseguem fazer algo bem. Depois fiz muitas sopas, mas só eu e minha esposa as bebemos. Ah, Morven. Ela era a única que tolerava meus caprichos. Eu parti antes dela, mas felizmente ainda temos nossos filhos e a companhia deles, então não me sinto sozinha. Levi olhou para o chão, escutando em silêncio. O salão ficou em silêncio. Após um instante, ouviu-se uma forte inspiração. Levi ergueu a cabeça em direção à figura frágil. Na verdade, eu melhorei um pouco a receita. Talvez agora esteja quase intragável. Infelizmente não tenho chance de fazê-la novamente. Ele suspirou profundamente. Ao mesmo tempo, ruídos vinham de fora. Théoden, Morven e os outros chegaram. Deixe-me falar com eles novamente. Levi se levantou, deixando o tempo restante para a família de Tengel. Ao sair, uma voz chamou de repente por trás. Adeus, velho amigo. Adeus, velho amigo. A esposa e os filhos de Tengel cruzaram com Levi enquanto ele entrava no corredor. Levi não ouviu nem viu o que eles disseram. Mas momentos depois, o choro brotou de dentro dele. Só então Levi respirou fundo, deu um passo à frente e partiu. Silencioso e inaudível. Em 2980, Tengel, o 16º rei de Rohan, faleceu. Durante seu reinado, Rohan prosperou e nenhum inimigo conseguiu romper suas fronteiras. Théoden sucedeu-o como 17º rei. Espere. Do lado de fora do Salão Dourado, na capital de Rohan, quando Levi estava prestes a sair, uma voz o chamou. Ele se virou e viu um guarda do palácio segurando uma tigela de sopa. Este é o presente do rei Tengel para você. Levi pegou a tigela fumegante, respirou fundo e sorriu. Sem odor estranho. Parecia que Tengel realmente havia se esforçado para melhorá-lo. Levi ergueu a cabeça e bebeu? PFFFT. Ele foi enganado. O tempo voou e muitos dias se passaram. Sempre que olhava para o céu, Levi ficava com o olhar perdido, tomado pela sensação surreal de que um ano havia passado num instante, apenas para comer e piscar os olhos. E outro ano já teria desaparecido. Se ele tirasse outra soneca, poderia acordar e descobrir que 7 ou 8 anos haviam se passado. Existe um ditado que diz, só a primeira impressão é a que fica. Há muito tempo, Levi se perguntava por que os elfos, ao se depararem com um anão ou um humano, sempre se lembravam de seus ancestrais em vez da pessoa à sua frente. Como se reconhecessem apenas as gerações passadas. Até Gandalf fazia isso, sempre olhando para frente e não para o presente. Ao refletir sobre o passado, Levi sentiu certa compreensão. Ao ver Théoden, ele primeiro pensou em Tengel, depois no infame antigo rei Fengel. Ao ver Denethor, ele se lembrou de Ectelion e até mesmo de Turgon, um personagem ainda mais antigo. Ao ver Ban e Brand, ele pensou em Bard. Aqueles do passado, ou mais precisamente da própria época de Levi, deixaram as impressões mais profundas devido às experiências compartilhadas. Embora muitos anos tivessem se passado, Levi ainda se lembrava dessas famílias principalmente pelas pessoas que o conheceram originalmente. A geração mais jovem tinha suas histórias, mas Levi não fazia parte delas. Sua percepção do tempo ficou turva e num piscar de olhos, seus amigos haviam falecido. Apenas seus descendentes estavam de pé agora, chamando de tio ou avô. Ele só conseguia olhar para os rostos familiares da próxima geração, como Elrond fizera ao conhecer Thorin pela primeira vez, cumprimentando-o com, conheço seus ancestrais. Vocês têm o espírito deles. Talvez os jovens realizem grandes feitos para serem lembrados, mas ainda assim, as memórias mais familiares e frequentes permaneceram com o primeiro grupo. Quanto mais ao fundo, mais profunda a impressão, embora já tivessem partido há muito tempo. Capítulo 309. O dragão amante de livros.
O tempo sempre traz tristeza para aqueles que não o percebem. No entanto, algumas pessoas parecem nunca ter prestado atenção ao mundo ao seu redor. Assim como o mago Saruman, vestido com um manto branco, Levi estava sentado no castelo, folheando relatórios. Segundo informações dos patrulheiros, Saruman estava bastante inquieto nas últimas décadas, vagando por toda a Terra-média. Às vezes visitava a Cidade da Água, outras vezes as Montanhas Nebulosas. No mês passado, ele foi visto nos Pântanos de Íris. No mês seguinte, estaria nas ruínas de Erengrad. Ninguém sabia exatamente o que ele estava tramando. Parecia frequente, mas, pensando bem, esses eventos estavam separados por vários anos. Recentemente, há cerca de 10 anos, Saruman finalmente se estabeleceu. Ele permaneceu confinado na Torre Hortan sem sair. Entretanto, os guardas do condado perceberam que Saruman estava estocando suprimentos em larga escala, comida, tabaco e outros itens. Alguns estimaram que esses recursos poderiam alimentar um exército de tamanho considerável. Ele continuou a acumular suprimentos, não apenas no condado, mas por todo o caminho desde Road Seed Keep até a Cidade da Água, em grandes quantidades. Saruman certamente precisava de muitas pessoas para se sustentar. Afinal, Isengard não era apenas uma torre isolada. Servos e guardas trabalhavam ali. Administrar aquela vasta extensão de terra exigia muitos. Levi estava sentado à sua mesa, pensativo. Por ora, o homem parecia estar tranquilo. Ele havia retornado ao seu antigo trabalho, passando o dia todo na torre estudando, sem realizar nenhuma outra atividade. Após examinar os movimentos menores de Saruman, Levi voltou sua atenção para outro assunto. Gondor, Mordor, Umbar e Arad, atualmente as regiões mais pressionadas e disputadas, estavam relativamente estáveis. Ainda assim, ocorreram escaramuças menores, mas nada de grave. O assédio e as sondagens persistiram, mas não houve uma grande guerra. Já no Extremo Oriente, a atividade foi praticamente indetectável. Ao examinar seus relatórios repetidamente condensados, Levi massageou as têmporas, começando a compreender os sentimentos de Sauron. Deixando tudo de lado, Sauron era um gênio e um viciado em trabalho, provavelmente operando em capacidade máxima 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além de lidar com diversos assuntos como intrigas políticas, conquistas e campanhas, ele acompanhava de perto os acontecimentos internos, emitindo ordens e gerenciando os detalhes pessoalmente. Desde assuntos nacionais até a criação de feras ferozes e o desenvolvimento de novas espécies, assuntos militares, econômicos, de pesquisa, diplomacia, quase tudo era controlado exclusivamente por ele. Outros, como o Rei Bruxo ou os espectros do Anel Comuns, serviam apenas como executores de suas ordens. Pessoas com propósitos puros costumam ser as mais ágeis, Sauron certamente foi uma delas. Ele criou Mordor e subjugou os povos das trevas para espalhar a escuridão pelo mundo e arrastar todo o bem para a destruição. Além disso, ele não tinha outros motivos. Sua natureza era como a de um jogador que dava ordens e se desenvolvia sem entraves, exceto pelas limitações impostas pelos recursos e pela tecnologia. Sua eficiência era incomparável e seus subordinados eram absolutamente leais. Enfrentar um inimigo assim era realmente problemático. Não apenas Gondor e Rohan, mas até mesmo Levi sentiu um desconforto perturbador. Sauron não era de viver em silêncio, contudo, ele vinha se mostrando inesperadamente calmo nesses últimos anos. Calmo o suficiente para causar uma sensação um tanto sinistra em Levi. Mordor permanecia envolta em densa névoa, seu desenvolvimento era misterioso. Assim como Sauron, o Balrog de Moria, aparentemente desaparecido, permanecia em silêncio. Em comparação, o Balrog era mais reconfortante, completamente inativo. Nos últimos anos, sempre que possível, não só Levi, mas também uma equipe de exploração de guardas florestais se aventuraram na região. Porém, nenhum vestígio da criatura foi encontrado. Foi como se tivesse evaporado no ar. O Balrog provavelmente dormia obedientemente em algum lugar. Tais seres costumam dormir por centenas ou milhares de anos. A menos que seu teto de pedra seja destruído, eles raramente se movem. Pensando nisso, Levi se serviu de uma xícara de chá. Este ano, os territórios estavam pacíficos e os arredores tranquilos. Quando a primavera chegou novamente, Levi estava no campo de treinamento do acampamento militar, inspecionando as formações dos soldados. Na frente, estava um esquadrão de Rangers usando medalhas cinzentas. Claramente, esses eram os guardas florestais de elite. Após anos de desenvolvimento, aqueles que recebiam a medalha Ranger podiam formar uma companhia de várias centenas de homens. Era previsível que essa empresa pudesse superar até 10 vezes mais inimigos. Se os campeões da legião fossem incluídos, eles poderiam até considerar aniquilar o inimigo. Os padrões para um excelente guarda florestal variavam. Alguns se destacavam em estratégia, outros em ambientes extremos, outros ainda na coleta de informações. Mas os campeões da legião eram diferentes. Eles tinham apenas um padrão: ser o melhor lutador entre aquele grupo de Rangers. Cada campeão estava no mesmo nível do próprio Levi em condições normais, às vezes até mais forte. Após mais uma cerimônia de entrega de medalhas, Levi acenou com a cabeça em aprovação para a legião de espadachins afiadas. Mesmo enfrentando Levi, esse exército seria formidável. Que dor de cabeça! Muito bem, dispensado. Levi acenou com a mão, concluindo a cerimônia. No castelo, debaixo de uma enorme árvore malor, a pequena Rosa mudou de posição, enrolando-se novamente na relva. Ao passar, Levi esfregou suavemente sua grande cabeça em Levi, quase o empurrando para trás um passo.
Levi teve que olhar para a pequena Rosa. Esse sujeito havia se transformado em uma pequena montanha, pesada demais para a escada que levava ao topo da árvore Malor. Mas por sorte, aquelas asas eram reais. A pequena Pink havia aprendido a voar desde cedo. Ainda assim, na maioria dos dias ele preferia ficar deitado no chão, com a enorme árvore Malor parecendo pequena ao seu lado. Embora pudesse se enrolar nela, ele era muito visível. O dragão enrolado na árvore Malor tornou-se outro símbolo de Road Seed Keep há muitos anos. Alguém achou a cena tão maravilhosa que a pintou e costurou em uma bandeira. Levi viu a bandeira e gostou do desenho. Então, ele a pendurou embaixo da árvore onde morava a pequena Rosa. O pequeno Pink disse que não se importava. No entanto, embora não se importasse com a bandeira, a pequena Rosa queria uma coisa há muito tempo. Naquele ano, ele perguntou a Levi se ele havia crescido. Levi assentiu com a cabeça. Então, o pequeno Rosa perguntou se ele poderia deixar de usar o apelido de bebê Pequeno Rosa e receber um nome de dragão de verdade. Suas escamas não eram mais rosadas, mas duras e de um vermelho profundo, lisas e brilhantes, impressionantes e belas. Diante desse pedido, Levi ficou em silêncio, sem responder. A pequena Pink também não disse nada. Ao ver Levi, tão imóvel quanto uma máquina parada há muito tempo sem dizer uma palavra, Little Pink pareceu pressentir algo. A partir daquele dia, o pequeno Rosa deixou de se deitar no gramado do castelo e passou a se enroscar no portão da torre sem nome, pedindo às pessoas que lhe trouxessem livros para ler. Quando não conseguia entender as palavras, alguém lia para ele em voz alta. Se você não me der um nome, eu mesmo escolherei um. A criança foi forçada a se tornar independente. Devido ao bloqueio mental de uma pessoa, um novo rumor surgiu na torre sem nome. O dragão amante dos livros. Capítulo 310. O dom. A primavera passou e o outono chegou. No início de setembro, Levi cavalgou para o oeste em direção ao condado sob o olhar melancólico de Pequena Rosa. Chegou aquela época do ano novamente, o aniversário de Bilbo. A última vez que Levi o visitou foi há muitos anos. Ele se perguntava como o velho hobbit estaria ultimamente. Carregando alguns pequenos presentes, Levi atravessou lentamente Bree e a Floresta Velha, lançou um olhar para os túmulos dos montes e entrou em Hobbiton sem impedimentos. Toque, toque, toque. No portão de Bolsão, alguém bateu. Eu atendo a porta. Para surpresa de todos, uma voz jovem respondeu de dentro. Clique. Quando a porta se abriu, Levi baixou a cabeça e viu um garoto hobbit, provavelmente no início da adolescência. O quê? Bilbo tem um filho? Desde quando? Levi ficou estupefato. O menino hobbit à porta estava tão confuso quanto ele, e os dois se entreolharam boquiabertos. Mas depois de examinar Levi minuciosamente, a criança soltou um grito agudo de repente. O barulho imediatamente fez o velho Bilbo sair de dentro. O que foi, Frodo? O que aconteceu? Com uma frigideira na mão, ele saiu correndo. Seus olhos se arregalaram. Oh, Levi, seja bem-vindo, seja bem-vindo. É você mesmo? Frodo ficou tão animado quanto Bilbo. Sim, sou eu, claro que sou eu. Levi perguntou a Bilbo. Quem é essa criança? Frodo, você o conheceu há 13 anos. Ah, sim, eu me lembro. Levi deu um tapinha na cabecinha de Frodo. Como ele veio parar aqui? Onde estão os pais dele? Essa trama pareceu estranha. Eles estão conversando na casa do velho Maggot, ao lado. O jardineiro Anfaz também está lá. Uma voz veio de dentro dos arbustos. Não estou aí agora. Estou ocupado cuidando do seu jardim, Senhor Bilbo. Ah, tudo bem. Bilbo assentiu com a cabeça, sem se importar com o pequeno detalhe. Saudações, prezado Senhor Levi. Anfaz cumprimentou Levi enquanto cuidava de suas plantas. Você também. Ouvi dizer que teve um bebê gordinho no ano passado. Parabéns, respondeu Levi. É uma honra. O jardineiro Anfaz levantou-se e fez uma reverência, retomando em seguida diligentemente o seu trabalho no jardim, embora ele olhasse para cá de vez em quando. A casa de Bilbo frequentemente recebia visitantes estranhos, feiticeiros anões. Agora até mesmo o quase lendário Senhor do Norte aparecia por lá. Só Deus sabe como esse velho hobbit os conhecia. Mas os moradores de Hobbiton já haviam se acostumado com as peculiaridades de Bilbo. Embora o velho hobbit fosse excêntrico, ele era gentil e generoso. Os vizinhos não o detestavam e conversavam alegremente quando se encontravam. Depois de mandar Frodo para a cozinha para vigiar a sopa, Bilbo inclinou-se para Levi sorrindo e sussurrou. Sabe, Frodo e eu fazemos aniversário no mesmo dia. Esse garoto tem espírito aventureiro. Preciso te contar o que aconteceu em Beampas no ano passado. E ele adora histórias, as minhas e as suas. Você não acreditaria, mas Frodo certa vez correu todo o caminho do outro lado do Brandevin até o condado, deixando seus pais desesperados, mobilizando toda a família para procurá-lo durante um dia inteiro. Então eles encontraram Frodo comigo, só para ouvir histórias. Ah, e eu lhe ensinei algumas frases élficas. Ele está bastante interessado. Parece que você esteve ocupado. Ah, nesses últimos anos, provocou Levi. Sim, claro. Desde que o rapaz começou a vir aqui com frequência, Bolsão ficou mais animado. Veja bem, este ano ele não comemorou o aniversário em Brandivine. Ele implorou aos pais que o trouxessem aqui para que pudéssemos comemorar juntos. Levi refletiu por um instante e disse. Que repentino. Eu só tinha preparado o seu presente. Quanto vale isso? Bilbo acenou com a mão. Sua vinda é o melhor presente. Tenho certeza de que Frodo também pensa assim. Sim. Da cozinha, talvez ouvindo as palavras de Bilbo, Frodo gritou. Fico muito feliz em te ver. A pessoa das histórias de sua infância havia chegado. Sua infância foi plena.
Muito bem, deixe-me juntar-me a vocês na cozinha e preparar um banquete para ambos. Levi abaixou-se e entrou na cozinha, assumindo as tarefas das mãos de Frodo e preparando diversos pratos. À noite, um banquete magnífico teve início. Comidas de todos os cantos e pratos exóticos foram colocados na mesa, com 2 grandes bolos feitos à mão por Levi no centro, um para Bilbo, outro para Frodo. Nesse instante, Tuque e Prímula retornaram. Depois de conversarem com o velho Maggot, foram direto ao mercado, trazendo ingredientes de qualidade superior e vinhos finos raros como agradecimento pelos cuidados recentes de Bilbo com Frodo. Mas quando os itens foram colocados na mesa, o casal ficou surpreso com a abundância de comida preparada e com a visita de Levi. Tuque exclamou: "Céus, é você! Devo agradecer sinceramente a você e aos seus patrulheiros. Se não fosse por esses 2, não consigo imaginar como Frodo se viraria sozinho. É melhor você refletir bem sobre isso." Bilbo lançou-lhe um olhar penetrante. "Claro, meu caro primo, nós temos." Tuque puxou uma cadeira para a mesa, convidando Bilbo a se sentar. Em agradecimento a Tuque, Levi respondeu: "A despedida é realmente dolorosa. Já que ainda podemos estar com as pessoas que amamos, vamos aproveitar este tempo." Todos concordaram. Quando a festa de aniversário terminou, já era tarde e estava escuro lá fora. Caminhar para casa à noite não era uma opção, mas felizmente Bolsão era espaçoso o suficiente para acomodar Levi e a família Tuque, com espaço de sobra. Várias pessoas não conseguiriam ocupar este lugar. Lembre-se, 13 anões já se hospedaram aqui, eles nunca reclamaram de falta de espaço para dormir, embora muitos anões simplesmente dormissem em qualquer lugar. Naquela noite, com uma refeição esplêndida, Tuque e sua esposa se entregaram completamente, comendo mais do que o habitual e bebendo bastante. Eles adormeceram assim que a noite chegou, mas Frodo estava bem acordado. Ele implorou a Bilbo que continuasse a lhe contar histórias de aventuras passadas. Dessa vez, porém, Bilbo balançou a cabeça e apontou para Levi, que estava sentado no pátio, olhando para o céu estrelado. "Levi conhece muito mais histórias do que eu. Por que não perguntar a ele?" Então Frodo aproximou-se cautelosamente e com uma seriedade infantil e desajeitada falou com Levi. Levi deu uma risadinha. "Muito bem, venha sentar-se aqui, criança." Levi deu um tapinha em um assento vazio e disse: "Diga-me o que você quer ouvir e eu lhe contarei tudo." Essa foi a sua ruína. Quem diria que Frodo diria: "Quero ouvir tudo." Levi falou por um longo tempo até que Bilbo ao seu lado começou a bocejar. E depois, o que aconteceu? Os grandes olhos de Frodo lutavam para se manter abertos. "E quanto ao grande arqueiro, ao capitão dos patrulheiros que você pensava ser um comandante e ao intendente que lhe deu a espada curta de Mithril, estão todos bem? Eles?" Levi ficou em silêncio, perdido em pensamentos. Os humanos deste mundo eram livres, na morte, suas almas eram libertadas para viajar a outros mundos e começar novas vidas. Talvez eles tenham partido para novas aventuras em outros lugares. Levi sorriu e deu um tapinha na cabeça de Frodo. O pequeno já estava com sono, prestes a cair. A hora da história havia terminado. Frodo chamou Levi de repente em voz baixa. Frodo ergueu os olhos sonolento. "Perdoe minha chegada apressada e a falta de um presente preparado para você." Frodo começou a falar, mas Levi continuou. "Nesse caso, vou te dar um presente de aniversário especial. Uma viagem, que tal?" "Frodo, eu te dou uma jornada e uma aventura. Eu escolho o cenário, você escolhe o tempo. O que acha?" Bom, assim que Frodo respondeu, ele adormeceu. Bilbo apareceu, carregando Frodo com cuidado. Ele disse: "Esse é um presente precioso, Levi, mais precioso do que qualquer coisa no mundo. Se alguém me dissesse isso, mesmo que eu tivesse que enfrentar novamente o covil de um dragão, com suas chamas rugindo e hálito fétido, encarar dezenas de milhares de Oxy-Trolls mais uma vez, eu faria as malas e iria embora imediatamente. Mas receio que não me reste nenhuma oportunidade." Bilbo suspirou baixinho. "Nunca me arrependi de nenhum momento com você, Levi. Nunca." Após dizer isso, Bilbo fez uma pausa e então se virou para Levi com um olhar sincero. "Que Deus te abençoe." Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.